Então vamos lá, vamos continuar aqui mais um pouco da história de Jesus, né? Vamos dar um gás aqui, porque essa parte é importante, né? Então, o Jesus humano. Jesus não viveu a sua vida na Terra com o fito de estabelecer um exemplo para todos os outros seres humanos copiarem. Viveu essa vida na carne por meio da mesma ministração de misericórdia pela qual todos vós podeis viver as vossas vidas. Ele viveu a sua vida mortal como ele foi, do mesmo modo que podemos viver como nós somos. Então, Jesus não vestiu um personagem, né? Jesus tinha suas características pessoais, a sua própria personalidade. A caminho de Roma, Jesus viajou continuamente, passando por praticamente todas as cidades do Mediterrâneo. Ele aprendeu muito sobre a civilização e cultura da Índia e da China. Vejam, até para a Índia e para a China Jesus foi. Aposto que muita gente não sabia disso. Após contemplar o grande farol de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo feita por Alexandre, Jesus foi até sua biblioteca, a maior do mundo. Ali estavam colecionados mais de 1 milhão de manuscritos de todo o mundo civilizado. Grécia, Roma, Palestina, Pérsia, Índia, China e até Japão. E Jesus passou muitas semanas nessa biblioteca, estudando todas as religiões do mundo. Naquela época, né? O cinismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, zoroastrismo, jainismo, shintoísmo, taoísmo. Jesus aprendeu muito sobre os homens enquanto estava em Roma, mas a mais valiosa de todas as múltiplas experiências da sua permanência de 6 meses naquela cidade foi o contato com os líderes religiosos da capital do Império. Jesus havia procurado e conhecido os líderes mais qualificados de todas as religiões e assim, muito certamente, ele previu que seus mensageiros deveriam em breve vir a Roma para proclamar o reino do céu. Então vejam quão importante foi essa. Em conversa com esses líderes religiosos, nunca, uma vez sequer, ele atacou os erros, nem mesmo mencionou as imperfeições dos ensinamentos deles. Em cada caso, ele selecionava a verdade dentro do que ensinavam e trabalhava para dar beleza e iluminar essa verdade. Assim, em um tempo muito curto, ele ensinava as verdades similares que automaticamente expulsavam os erros anteriores. Ou seja, ele não questionava os erros, ele não negativava nada. Ele simplesmente pegava o que era dito corretamente nos argumentos de qualquer conversa e exaltava e expandia esses argumentos. E esses argumentos expandidos preenchiam a totalidade da mensagem que se queria passar. Assim, não tinha margem para erros. Foi essa pronta aceitação dos ensinamentos dos pregadores do Evangelho que deu o poder de impulsão para a difusão rápida do cristianismo em Roma e dali para todo o Império. Ou seja, não houve conflito com outras religiões. Nós que observamos as atividades humanas por detrás das cenas e à luz de 19 séculos de tempo reconhecemos apenas 3 fatores como sendo de valor supremo para a disseminação rápida do cristianismo por toda a Europa. A escolha e a sustentação de Simão Pedro como apóstolo foi a primeira. A conversa em Jerusalém com Estevão, cuja morte levou à conversão de Paulo de Tarso, foi a segunda. E essa preparação preliminar desses 30 romanos para a subsequente liderança da nova religião em Roma e em todo o Império. Jesus considerou esses 6 meses como o período dos mais ricos e mais cheios de informação, entre todos os períodos semelhantes em sua vida. Então ele já havia plantado as sementes do cristianismo. O retorno de Roma. Após sua partida, pequenos grupos daqueles que o haviam conhecido
viram-se atraídos um pelos outros e reuniram-se por causa de seu interesse em comum nos ensinamentos dele e nas memórias comuns dos seus bons tempos com ele. E esses grupos mantiveram-se unidos até a aparição dos primeiros pregadores da religião cristã. O discurso sobre a alma. A alma é a parte do homem que reflete o eu, que discerne a verdade e percebe a parte espiritual do homem, e para sempre que eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. Isso foi o que Jesus disse sobre a alma. O Espírito Divino chega simultaneamente com a primeira atividade moral da mente humana, e essa é a ocasião do nascimento da alma. Duas mensagens ditas por Jesus. O que quer que sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu poder. Particularmente, essa é uma mensagem que eu gosto muito quando estou fazendo as mais simples atividades. A sabedoria é a coisa principal, portanto, adquira sabedoria. Com toda a sua busca por conhecimento, trata de adquirir compreensão. Eleva a sabedoria e ela te fará avançar. Ela irá trazer honras a ti, desde que tu ponhas em prática. Ou seja, não adianta ser um eterno estudante, também é preciso praticar a caridade. Os anos de transição. Durante a viagem pelo Mediterrâneo, Jesus pôde estudar cuidadosamente as pessoas que conhecera e os países pelos quais passara, e, por volta desta época, chegou à sua decisão final quanto ao restante da sua vida na terra. E com isso, deliberadamente voltou a Galiléia para aguardar o começo do trabalho de sua vida como um mestre público. Jesus havia descoberto, por meio da sua experiência pessoal humana, que a Palestina era o melhor lugar em todo o mundo romano para desenvolver os últimos capítulos e para as cenas finais de sua vida terrena. 30º ano. Ao finalizar a viagem pelo Mediterrâneo, Jesus tinha recebido dinheiro suficiente para fazer frente às suas despesas, e a parte Zebedeu de Cafarnaum, o mundo nunca soube que ele havia efetuado essa viagem. Sua família sempre acreditou que ele estava estudando em Alexandria. Durante sua estada de poucas semanas em Nazaré, Jesus conversou com sua família e amigos e devotou maior parte de sua atenção a Ruth e Maria. Ruth tinha 15 anos e essa era a primeira oportunidade para Jesus ter longas conversas com ela desde que tinha se tornado uma jovem crescida. Soberania divina e humana. A Irmandade dos homens é fundada na paternidade de Deus. A família de Deus deriva-se do amor de Deus. Deus é amor. Deus, o Pai, ama divinamente os seus filhos, a todos eles. O reino do céu, o governo divino, é fundado no fato da soberania divina. Deus é o Espírito. E já que Deus é Espírito, este reino é espiritual. O reino do céu não é material nem meramente intelectual. É uma relação espiritual entre Deus e o homem. A paz religiosa, a irmandade, não pode nunca existir a menos que todas as religiões estejam dispostas a despojar-se completamente de toda autoridade eclesiástica e a abandonar todo o conceito de soberania espiritual. Ou seja, nenhuma religião é mais importante do que a outra, né? Apenas Deus é soberano em espírito. Deus é espírito
e Deus dá um fragmento de seu espiritual para residir no coração do homem. Espiritualmente, todos os homens são iguais. O reino do céu é livre de castas, classes, níveis sociais e de grupos econômicos. Vós sois todos irmãos. A soberania política. Os educadores religiosos devem lembrar-se sempre de que a soberania espiritual de Deus está acima de qualquer lealdade espiritual que possa ser interposta como intermediária. Algum dia, os governantes civis aprenderão que os Altíssimos dirigem o reino dos homens. Essa direção dos Altíssimos nos reinos dos homens não é para beneficiar qualquer grupo, especialmente favorecido de mortais. Não existe uma coisa tal como o povo escolhido. A paz não virá Urântia até que todas as chamadas nações soberanas coloquem os seus poderes de fazer guerra nas mãos de um governo que represente toda a humanidade, né? Ou seja, essa última parte faz referência também à questão da falta adâmica, né? Lembrando que se não fosse a falta adâmica, estaremos todos falando uma única linguagem, né? Isso facilitaria muito nessas questões. Mas um dia a gente chega lá. Quando todos os povos de Urântia criarem um governo mundial, eles terão o direito e o poder de fazer dele um governo soberano. E quando esse representante ou poder democrático mundial controlar as terras, o ar e as forças navais do mundo, a paz na terra e a boa vontade entre os homens poderá prevalecer, mas não antes disso. É uma missão muito difícil, né? Basicamente uma utopia, né? Um único governo, né? Como ficariam a economia, as fronteiras, a cultura, né? Tudo isso tem que ser vencido, né? Liberdade e soberania. Se um homem almeja a independência, a liberdade, ele deve lembrar-se de que todos os outros homens anseiam pela mesma autonomia. Os mortais amantes da liberdade não podem viver juntos em paz sem tornarem-se obedientes à lei, regras e regulamentos que concedem a todos o mesmo grau de liberdade. Princípios básicos, né? A religião torna espiritualmente possível realizar a irmandade dos homens, mas isso exigirá um governo de toda a humanidade para regulamentar a questão social, econômica e política. A guerra não é a grande e terrível doença do homem. A guerra é um sintoma, um resultado. A doença, de fato, é o vírus da soberania nacional. Com a regulamentação para todo o planeta do dinheiro e do comércio, virá uma nova era de paz mundial. Logo, uma linguagem global poderá vir a evoluir e havendo pelo menos alguma esperança de que algum dia surja uma religião única global ou religiões com um ponto de vista global único, né? Sem conflitos. Lá no Monte Hermon, no primeiro dia após a subida da montanha e começo das orações, Jesus comeu frugalmente vez ou outra. Os seres supra-humanos que se confrontaram com ele nessa montanha e que ele combateu em espírito e a quem ele derrotou em poder eram reais. Tá? Essa passagem fala das vigílias que Jesus fazia, aquela questão dos 40 dias no deserto, tá? Jejuando. Jesus ele não jejuou, tá? Ele se alimentava normalmente, tá ok? Isso é uma lenda, tá certo? E
Esses seres supra-humanos eram lá da época do Caligastia, que ainda estavam rondando por aqui, né? Onde houve um embate, uma discussão com Jesus. Eram os seus arqui-inimigos do sistema de Satânia. Não eram fantasmas da imaginação que surgiram das fantasias intelectuais de um mortal enfraquecido e faminto. Jesus passou 6 semanas no Monte Hermon. Durante esse tempo, ele terminou a tarefa mortal de entrar e passar pelos círculos da compreensão mortal e do controle da personalidade. Perto do final da permanência nas montanhas, Jesus perguntou ao seu pai se poderia ser permitido manter uma conversa com os seus inimigos de Satânia, e isso lhe foi permitido. Durante a última semana no Monte Hermon, a grande tentação, a provação universal aconteceu. Satã, representando Lúcifer e Caligastia, o príncipe planetário rebelde, estiveram presentes juntos a Jesus e foram tornados plenamente visíveis para ele. Assim, essa tentação nada tem a ver com alimentos, pináculos de templos, nem com atos presunçosos. Nada teve a ver com os reinos deste mundo. Teve sim a ver com a soberania de um universo poderoso e glorioso. O simbolismo nas vossas escrituras foi elaborado para ser dirigido a épocas anteriores, nas quais o pensamento do mundo ainda era infantil. Ou seja, a criação dos 40 dias jejuando e orando era uma história para aquela época, pela linha de pensamento naquela época, mas hoje nós sabemos, está sendo revelado, que Jesus estava em conferência com o mundo espiritual e também com Caligastia, aqui sobre essas questões da rebelião. E as gerações posteriores deveriam compreender o quão grande foi a luta pela qual o Filho do Homem passou durante aquele dia memorável no Monte Hermon. Às muitas propostas e contrapropostas dos emissários de Lúcifer, Jesus apenas respondeu: que prevaleça a vontade de meu Pai no paraíso e que vós, meus filhos rebeldes, possam os anciões dos dias julgar-vos dignamente. Eu sou o vosso Criador Pai, não posso julgar-vos com justiça. A minha misericórdia vós já a desprezastes. Eu vos entrego ao julgamento dos juízes de um universo maior. Nesta tarde, no final do verão, entre as árvores e no silêncio da natureza, Micael de Nébaldon conquistou a soberania inquestionável do seu universo. Neste dia, ele completou a tarefa pré-estabelecida para os filhos criadores de viver completamente a vida encarnada, a semelhança da carne mortal nos mundos evolucionários do tempo e do espaço. O anúncio para o universo dessa memorável realização não foi feito até o dia do seu batismo, meses depois, mas tudo aconteceu realmente naquele dia na montanha. Então, naquele dia, ele completou a missão dele aqui na Terra. E quando Jesus desceu da sua estada no Monte Hermon, a rebelião de Lúcifer em Satânia e a secessão de Caligastia e Urântia estavam virtualmente acalmadas. Jesus havia pagado o último preço exigido dele para alcançar a soberania do seu universo, que por si mesma regulamenta o status de todos os rebeldes e determina que todos os futuros levantes, se um dia acontecerem, possam ser tratados sumária e efetivamente. Então, a partir desse dia, Caligastia e Satã foram recolhidos e foram levados aqui de Urântia, para o mundo espiritual. E Urântia ficou finalmente liberta desses espíritos errantes, desses espíritos aí. O tempo de espera. Com o passar do tempo, chegaram rumores em Cafarnaum sobre um tal de João, que pregava enquanto batizava os penitentes no Rio Jordão. E João pregava: o reino do céu está ao alcance da mão.
Arrependei-vos e sejais batizados. Jesus soube dessas informações enquanto João lentamente subia o Rio Jordão. Pois muito bem, essa foi uma história também pouco conhecida de Jesus, né? Jesus, o mochileiro conhecedor de homens, que conheceu a famosa biblioteca de Alexandria, ficou 6 meses lá estudando sobre tudo que conseguiu, né? Jesus foi, antes de mais nada, um grande estudioso, tá certo? E agora, próxima aula, vamos falar um pouquinho de João Batista. Espero que estejam gostando, ok? Um abraço e até!